o caminho. E a ideia de hoje a gente vai estar falando sobre a prensa. Isso está lá em Mateus 26, do versículo 36 em diante, mais ou menos até o 46, onde vai falar sobre o Getsemane. E a ideia da prensa é que muitas vezes a gente está sendo prensado por situações da vida e a gente às vezes não entende um propósito maior nisso tudo, de poder tirar algo melhor da gente. E se isso às vezes não acontece, às vezes você entra num comodismo muito grande e sua vida passa diante dos seus olhos e você não vive o que precisava viver e não descobre até onde você poderia chegar. Infelizmente a gente vai ter que passar pela prensa muitas vezes, né? Antes fosse que a gente não passasse pela prensa e aprendesse com a vida dos outros. Mas não é assim que acontece, né? Muitas vezes a gente tem que passar por aquilo para que a gente tenha nossas próprias decisões, nossas próprias conclusões. E uma coisa eu falo para você, se você vai no mercado, o que é mais caro, o azeite ou a azeitona? Com certeza o azeite, porque o azeite passou pelo processo. Então Jesus, quando está próximo do Calvário, ele vai ao Monte das Oliveiras orar. Ele chama os seus discípulos para orar com ele. E os discípulos não aguentam, acho que por não entender a situação, o que estava acontecendo naquela situação. E o que é engraçado é que o Monte das Oliveiras é onde tinha as árvores que davam azeitona, né? E seu fruto era azeitona. E ele está orando, e os discípulos já não acompanham mais. E na Bíblia fala que ele é um tiro de pedra, né? Como você pega uma pedra e lançasse. Quantos metros talvez você consiga atirar uma pedra? 50, 100 metros, talvez? Então imagino que essa é a distância do Monte das Oliveiras do Getsemane. E ele sai daquele lugar e vai orar lá no Getsemane. O Getsemane, o que acontecia ali? Era assim, as azeitonas eram tiradas ali do Monte das Oliveiras e levadas até o Getsemane, onde havia uma prensa, que são duas pedras que uma passa por cima da outra, e a azeitona é prensada para tirar o azeite. E nesse processo você vai tirar o bagaço da azeitona, toda a escória que não vai ser usada da azeitona, para tirar aquilo que é mais precioso, que é o azeite. E esse processo para a azeitona é um processo, se você parar para imaginar, se ela fosse algo com dor, seria um processo doloroso. Você ser esmagado, né, para poder te tirar aquilo que é melhor do seu, é um processo muitas vezes doloroso. Porque você vai ter que tirar pensamentos errados, costumes errados, né, coisas que colocaram para você que não é verdade. Você vai ter que refazer o seu conceito de vida, muitas vezes é baseado em algo que não é certo, ou que não te leva a lugar nenhum. Então você vai ter que passar por um processo de prensa. E dali você vai tirar o que é melhor de você. E você vai se tornar uma pessoa melhor. Como eu falei para você antes, fosse que a gente aprendesse com os erros dos outros, né? A Bíblia é isso. A Bíblia é a luz pela experiência dos outros. Mas muitas vezes a gente não segue o que está ali e acaba pagando um preço por viver pela gente mesmo. Mas graças pela misericórdia de Deus, Deus nos resgata e nos tira daquela situação, e ainda a gente tem um ensinamento para aquilo. Então toda vez que a gente passa pela prensa, a gente se torna pessoas mais valiosas, né? A gente tem experiência, né? Não é qualquer um que pode chegar para você e vai falar o que você está certo, o que você está errado. A sua experiência, às vezes, conta muito mais do que uma leitura de algo que você não viveu. Você tem propriedades para falar, você tem condições de rebater ou refutar algumas coisas que as pessoas falam. Eu já me peguei em situações por eu ter vivido e a pessoa vem falar de algo que ela não viveu. Infelizmente ela teve que parar de falar
ou se aquietar naquele momento, porque fala assim, não, eu vivi isso, eu sei do que eu estou falando. E não é desse jeito. Então, a gente vai acabar até a nossa palavra ter um valor que você viveu aqui. Então, se você está passando hoje por um vale da prensa, né, se você está passando naquele momento que você está sendo prensado por alguma ocasião da vida, por alguma coisa que aconteceu, ou por um lugar que você se colocou, lembra que nada na vida é eterno, né? Tudo tem um começo e um fim. A única eternidade que a gente vai ter vai ser quando Jesus voltar e a gente vai com Ele, porque não haverá mais dor, não haverá mais pranto, porque as primeiras coisas já vão ter passado e tudo se fez novo. Porque esse era o propósito dele. Mas enquanto a gente estiver aqui na Terra, infelizmente, a gente vai ser prensado para que a gente tire coisas ruins da gente e que a gente se torne pessoas melhores. Se você está se passando por esse vale hoje, saiba que você está se tornando uma pessoa melhor. Mas tem uma coisa também, que muitas pessoas às vezes passam por uma prensa e para ela poder tirar algo melhor dela, ela vai ter que ser prensada e prensada cada vez mais força, porque tem gente que é relutante em aprender. É que nem aquela laranja dura, sabe? Que o gomo é duro, tudo é duro. E você tem que espremer muito ela para poder tirar o suco dela. Então tem gente que, por relutar em aprender, ou por não aceitar a situação que está vivendo, que há um propósito nisso, que Deus está querendo te ensinar algo, que você está querendo se tornar uma pessoa melhor, ela vai passar algumas vezes mais pelo vale da prensa. Você vai falar assim, pô, mas você tem base para isso? Tenho base para isso. Sansão. Sansão, ele começa a viver situações controversas do que aquilo que era o propósito dele na vida. E ele vai cedendo um pouco pelas coisas do mundo. E não quer aprender que ele está aos pouquinhos saindo da presença de Deus. Até o ponto que ele é cegado, o Espírito de Deus sai dele. Tem coisas ali espirituais ali nas tranças dele que eu não vou entrar nesse mérito hoje, mas talvez no outro dia, um paralelo com aquele castiçal lá do templo, das 7 velas, né, que é agora me fugiu o nome. Então, Sansão ele sai do propósito de Deus e é engraçado que a Bíblia fala que ele foi rodar moinho, cego rodando moinho. E dali ele volta a ter um encontro com Deus e fala que o Espírito de Deus voltou para ele. Então ele voltou a ter a força. Então o último ato dele foi o maior de toda a sua vida. Mas ele foi relutante em entender qual era o seu chamado. Então a prensa nele foi uma prensa muito pesada. Mas pela misericórdia de Deus, ele foi resgatado. Você fala assim, Dani, mas então ele cumpriu, mas ele poderia não ter cumprido se ele não entendesse. Que é engraçado que no livro de Esther, a rainha Esther, o primo dela fala assim, se você não tomar uma atitude agora, para aquilo que você foi chamada, pela beleza que você foi colocado, que ela foi tida como rainha, deve ser uma mulher muito bonita, Deus vai levantar outro. Se Sansão não entende o seu propósito, Deus levanta outro. Que nem o rei Saul, ele se perdeu do propósito, Deus levantou Davi. E é assim que funciona. Então aprenda aquilo que Deus está te ensinando e tire o melhor daquilo para que você possa cumprir o propósito da sua vida. E se torne uma pessoa melhor. E que você possa viver pelo reino de Deus. Não vive só com essa vida que ela é momentânea e passageira e tão rápido ela passa. Então fica com Deus. Mais um diário de motocicleta aí no canal O Caminho. E que você possa ver de outra forma as situações que você está passando na sua vida. E que você possa ter um aprendizado disso. Até mais, até o próximo vídeo.